De pronto, eu já convido o Dr. Gessé Freitas Brandão, na qualidade de moderador da mesa redonda com o título Maconha, aspectos históricos, sociais, legais e epidemiológicos. Bom dia a todos. Nós vamos, então, dar início à primeira tarefa do nosso evento, que é a coordenação dessa mesa redonda sobre maconha, aspectos históricos, sociais, legais e epidemiológicos. Já de pronto, informamos que o deputado Irã Gonçalves manifestou dificuldade, problema de agenda, de estar aqui participando do evento. Portanto, as manifestações de cada um dos participantes da mesa, que estão definidas em 20 minutos, naturalmente poderemos ter um pouco mais de relativizar esse tempo, exatamente porque estamos com um membro a menos. Entretanto, continuamos entendendo a objetividade como uma meta a ser alcançada, porque temos debate no fim e, é claro, o tempo que sobrar, certamente o plenário irá ocupá-lo com suas participações. De forma que a ideia é compormos a mesa e, a seguir, então, na medida de que cada palestrante for fazendo a sua manifestação, a gente vai lendo o resumo dos seus currículos. Portanto, convido para participar da mesa, de pronto, o doutor Mário Sérgio Sobrinho, que é procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo, por favor. Doutor Valentim Gentil Filho, professor titular de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor Carlos Alberto Iglesias Salgado, membro da Câmara Técnica de Psiquiatria aqui do Conselho Federal de Medicina. Doutor Carlos Alberto. E o ministro Osmar Terra, ministro da Cidadania. Portanto, todos, por favor, ocupem seus lugares. Muito prazer. Por favor, qualquer lugar. Sentem-se aí à vontade. Vamos ocupar os lugares. Ministro, por favor, sentem aí, por favor. Bom, então vamos iniciar com a manifestação do doutor Mário Sérgio Sobrinho, procurador de Justiça do Ministério Público de São Paulo. Doutor Mário Sérgio Sobrinho é procurador de Justiça Criminal do Ministério Público de São Paulo, mestre e doutor em processo penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, professor do curso à distância de Justiça Terapêutica da Escola Superior de Ministério Público e membro da Congregação da Escola Superior do Ministério Público. Dr. Mário Sérgio foi bolsista do programa Humphrey de especialização em abuso de substâncias psicoativas e tribunais de drogas nos anos 2010 e 2011 na Virgínia, Estados Unidos. Apoiador do Programa de Justiça Terapêutica da Promotoria da Justiça e do Fórum Criminal de Santana. Foi coordenador de políticas sobre drogas do Estado de São Paulo na Secretaria de Justiça e de Defesa da Cidadania nos anos 2013 e 2014. E é membro do Grupo de Trabalho Integrado de Drogas e Álcool, criado pela Procuradoria-Geral de Justiça desde maio de 2017. Doutor Mário, o senhor terá 20 minutos para a exposição de sua manifestação. Primeiramente, eu queria cumprimentar o doutor Gessé,
que está presidindo essa mesa, todos os membros da mesa e o público, as pessoas que vêm aqui ao Conselho Federal de Medicina hoje para discutir, para conversar, para tratar um pouquinho desse tema que já foi indicado ser um assunto de interesse da classe médica, da sociedade, da classe que eu pertenço também, a área que vem lá do direito, da área da justiça, e poder conversar com vocês a respeito dessa questão. Eu sou procurador de Justiça Criminal do Ministério Público em São Paulo, trabalho no Ministério Público há 30 anos, desse período, praticamente quase todo ele na área criminal. Durante uma boa época, eu consegui trabalhar numa promotoria de justiça que cuida de chamadas infrações de menor potencial ofensivo, e nessa lida, eu consegui, de alguma maneira, enxergar melhor a questão da drogadição. Ao promotor de justiça, ao profissional da área do direito, é uma questão que passa muito ao largo. Não sei sobre como acontece esse impacto na classe médica, o juiz, o promotor, o advogado, eles cuidam do caso civil criminal, de infância e juventude, e recebem referências sobre a questão da droga, do abuso, da dependência, mas poucos de nós conseguem se imergir um pouquinho mais na questão e se posicionar a respeito dela. Então, com essa condição, eu tive a chance de estudar um pouco fora do Brasil, tive a chance de trabalhar fora do Ministério Público com política de drogas, e eu penso que, nos dias de hoje, eu tenho bastante envolvimento ainda com a questão, participando de congressos, de eventos, e um dado que eu acho que é importante falar sobre o que eu faço, eu praticamente todo dia converso com alguém que está com problema de abuso de drogas, converso com famílias de pessoas, converso com colegas promotores que enfrentam essa situação e procuro, de alguma maneira, contribuir, levar um pouco da pequena experiência que eu tenho para apoiar. O Sistema Nacional de Política de Drogas, apesar de todos os esforços feitos, ele ainda é bastante frágil. Nós, olhando aquilo que... Eu vou até passar... Onde é que eu passo aqui? É aqui? Opa! Então, oficialmente, meus agradecimentos ao Conselho Federal de Medicina pelo convite, pela organização do evento e pela preocupação em tratar desse tema. Aos meus colegas do Grupo de Trabalho Integrado sobre Drogas e Álcool, que está encerrando suas atividades no Ministério Público de São Paulo, já entregamos nosso relatório ao Procurador-Geral, a Escola Superior do Ministério Público, onde eu também desenvolvo atividades como professor, e ao programa Humphrey, onde eu estudei, já foi mencionado aqui. Começando a nossa fala, eu queria procurar, nesses 20 minutos, peço ao presidente da mesa que possa me ajudar no controle do tempo, eu quero falar um pouquinho sobre o panorama atual. Eu penso que esse panorama procurará mostrar a todos, assim, colocar as informações que estão presentes, né, sobre a questão das drogas, especialmente da maconha, vou tentar focalizar nisso. A questão da posse de droga, o direito à vida e à saúde, que eu considero serem os reitores para o tratamento e o debate dessa questão. Falar um pouquinho do assunto que eu tenho me dedicado a ele há algum tempo, chamada justiça terapêutica, e fazer algumas propostas, falar alguma coisinha ao concluir essa minha intervenção. Opa! Então, no Brasil, como que o quadro se apresenta atualmente? Nós temos uma lei, a Lei 11.343, a Lei de Drogas, e essa lei, ela traça as diretrizes do Sistema Nacional de Políticas de Drogas. Esse Sistema Nacional de Política de Drogas brasileiro, ele está ancorado na questão da prevenção, do tratamento ou atenção e a reinserção social das pessoas que estão em uso abusivo de substâncias, e também projeta a previsão de crimes, fixa penas e dá as diretrizes pelas quais, no Brasil, a gente tem aí
mecanismos legais para tratar das drogas. Especificamente, a droga não está relacionada na Lei 11.343. Existe uma portaria do Ministério da Saúde, atualizada periodicamente, e é nessa portaria que diversas substâncias, entre elas a planta da maconha, a cannabis e o tetraidrocanabidiol, estão descritos como substâncias cuja posse, cuja comercialização é vedada sob pena da prática de uma infração penal. E a posse da droga para uso pessoal, na Lei 11.343, é considerada delituosa, é um crime, é uma infração penal que tem uma sanção que não é privativa de liberdade, é uma sanção que aplica, se for o caso, as chamadas penas alternativas. Advertência sobre os efeitos da droga, aplica prestação de serviço à comunidade ou ainda a frequência a cursos para que haja esclarecimento a respeito dessa situação. Então, essas penas... Eu acho que não está funcionando aqui, é isso? Ou está? Está. Aí. Essas penas são chamadas penas alternativas. A qualquer pessoa envolvida com essa questão de posse de pequena quantidade de droga, entre elas a maconha para uso próprio, o legislador de 2006, alterando o padrão, o quadro que havia da Lei 6368 de 1976, que entendia essas condutas passíveis de pena de detenção de 6 meses a 2 anos, ele trouxe aí aquilo que alguns chamam de despenalização e outros de descarcerização. Não há pena privativa de liberdade para quem incorrer nesse tipo de infração. Ainda nesse quadro, né, a gente precisa lembrar que em 1996, no Brasil, existe uma lei, chamada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, e que essa lei também, abrangendo as chamadas infrações penais de menor potencial ofensivo, o delito, o crime de porte de droga ou posse de droga para uso próprio, está em tese dentro dessa legislação, que é um anteparo, é um mecanismo de evitar o processo. O promotor, numa audiência, junto com o infrator, com o advogado, com o juiz, ele pode, quando a pessoa é primária, sem antecedentes, se não tenha praticado essa infração anteriormente, essa ou outras de menor potencial ofensivo, ele pode propor uma transação penal, ou seja, há uma forma de evitar o processo se a pessoa aceitar. Isso é voluntário, isso é facultativo, isso é uma proposta de um acordo que é feito em juízo. Então, a Lei dos Juizados Criminais, em 95, ela veio já ainda na vigência da Lei 6368 de 76, trazer mecanismos, em geral, que criassem medidas alternativas à prisão nos casos de infrações de menor potencial ofensivo, e a posse da droga para uso próprio é uma infração dessa natureza. Como eu já falei, a condição de ser ou não uma substância considerada entorpecente ou droga, ela está prevista em listas que o Poder Executivo, o Ministério da Saúde, baixa, né? E para a gente entender, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho disso, né? Que existe uma ação da área da segurança pública, existe uma ação da área da Justiça, Ministério Público, Defesa, Juiz, para avaliar uma situação, se trata-se ou não de uma infração à lei de drogas, a chamada posse de drogas para uso próprio, ou um crime diverso, um crime de tráfico, por exemplo, ou se não há nenhuma dessas características, ou seja, existe, né, essa intervenção da área de segurança, da área do Ministério Público, do advogado, do defensor público, para que o juiz possa definir a respeito de alguém ser ou não punido por um delito que envolva lei de drogas. Como que a gente pensa assim, esse panorama atual que
estou tentando fazer uma rápida passagem para vocês, como está isso dentro do sistema de justiça. Qual a posição do Supremo Tribunal Federal, qual a posição, quais são as propostas legislativas mais significativas a respeito dessa questão. Em 2007, o Supremo Tribunal Federal foi chamado para discutir a respeito dessa lei, e especificamente do artigo 28 da Lei de Drogas. E o Supremo Tribunal Federal, em 2007, já sinalizou e já afirmou, né, que a lei nova, a atual lei de drogas, à época a lei nova, hoje não mais, com mais de 13 anos de vigência, praticamente 13 anos, né, agora em agosto, ela não implicou numa abolício crimes, ou seja, mantinha-se punido e criminalizada a posse de drogas para uso próprio no Brasil. Então, em 2007, o Supremo Tribunal Federal falou isso. E essa foi uma orientação que o sistema de justiça adotou, né? Existe lei, existe uma interpretação favorável do Supremo para dizer que essa conduta configura-se uma infração, e mais recentemente, já não tão recente, mas existe uma discussão muito candente na sociedade que chegou ao Supremo a respeito da configurar ou não um fato típico, a posse de drogas para uso próprio. E acho que todos nós já tem notícia a respeito desse julgamento, que está se processando já há alguns anos no Supremo Tribunal Federal. Já existem votos de ministros a respeito disso, né, pela descriminalização, né, da posse de droga para uso próprio, todas as drogas. Existem votos que são mais restritivos, que descriminalizam o porte da droga maconha, né, e nós temos também, no cenário brasileiro, dois importantes projetos de lei que procuram, de alguma maneira, atualizar e alterar a chamada Lei de Drogas, né? Que é o projeto 37 da Câmara Federal, autoria do presente aqui, então deputado, hoje ministro Osmar Terra, e mais recentemente uma comissão de membros do STJ e de pessoas da sociedade também apresentou à Câmara Federal um projeto de lei também para atualização da chamada Lei de Drogas. Certamente o ministro vai falar a respeito do projeto e das implicações que advêm, mas eu fazendo esse panorama inicial aqui para todos, né, eu queria relembrar, né, que a própria Constituição Federal trata a questão do tráfico de drogas, de todas elas, como um crime inafiançável, insuscetível de graça, né? Não há perdão, não há anistia, e equipara esse delito aos chamados crimes hediondos. A lei, né, essa mesma lei que nós estamos tratando, a Lei de Drogas, pune aquele que pratica o crime de tráfico de drogas com uma pena de 5 a 15 anos de prisão e multa. Esse delito, quando é praticado por alguém primário, sem antecedentes, que se envolva num tráfico de pequena quantidade de droga, não envolvido com o crime organizado ou com uma prática reiterada criminosa, ele pode ter a pena reduzida de 1 a 2 terços e passa a ter uma pena inferior a 2 anos em geral, com o redutor máximo. Os tribunais estão entendendo mais recentemente que é um tipo de delito cuja possibilidade de aplicação de regime prisional aberto é viável, e até substituindo as penas do tráfico de drogas, do pequeno traficante, por penas chamadas restritivas de direito. Mas eu volto a lembrar a todos, né, que isso não é o cenário do porte ou da posse de drogas para uso próprio. A posse de drogas para uso próprio, no Brasil, ainda criminalizado, e considero eu, deva se manter assim, por várias questões e vários fundamentos, né, ele é punido com penas alternativas. E essas penas chamadas alternativas, elas não têm a possibilidade de transformar-se em penas de prisão, mesmo que esse infrator, eventualmente condenado ao final de um processo criminal, onde há o contraditório, ampla defesa, garantias asseguradas a ele e ao seu advogado, mesmo que o juiz o condenar com direito ao duplo grau de jurisdição,
mesmo que ele descumpra aquelas medidas que o juiz aplicou, aquelas chamadas penas alternativas, no sistema da lei de drogas não existe mecanismo que que gere a possibilidade dessa pessoa ser presa. Ou seja, não há meios de prisão para alguém que se envolveu nesse tipo de delito. Talvez algumas pessoas depois vão perguntar sobre a questão daquilo que se classifica tráfico e daquilo que se classifica porte de droga para uso próprio. Isso realmente é uma questão que está a critério da autoridade, seja ela inicialmente policial, seja ela posteriormente judicial, interpretação do Ministério Público, mas precisamos ter evidências, indicativos de ser uma conduta voltada à comercialização, que aí é o tráfico, ou destinada ao uso pessoal. Bom, eu insisto também que, dentro do sistema de política de drogas brasileiro, nós trabalhamos muito na questão da repressão, mas nós trabalhamos ainda há pouco, ministro, na questão da prevenção, do tratamento e da reinserção social, que são bases do nosso sistema atual e que o ministro Terra, no seu projeto de lei, enfatiza e coloca ali com muito vigor a necessidade desse sistema existir e funcionar. Eu considero que nós estamos nessa situação tão sobrecarregando o sistema de justiça pelas questões de prisões do tráfico de drogas, especialmente, porque nós não temos ainda um sistema de prevenção, tratamento e de reinserção social adequados. É muito difícil para alguém que tem problemas com drogas, que queira se tratar e se cuidar, que ele consiga esse tipo de intervenção. Ainda os senhores médicos, nós da Justiça, podemos observar esses casos se repetindo aí em nossas frentes diariamente. Então, a lei de drogas, ela sinaliza para a gente, essa lei presente, a 11.343, que a pessoa que é usuário e dependente tem garantido o direito à saúde. E é nessa garantia que eu considero e trabalho para que a gente possa ter um sistema de cooperação entre a sociedade, a justiça e a área de saúde e tratamento, porque é aqui que nós vamos conseguir realmente dar respostas à sociedade para a questão da droga, e especialmente aqui no tema da nossa conversa sobre a questão da maconha. Existe na lei de drogas presente um dispositivo, que está no artigo 47, que ainda é muito pouco empregado, que é aquela avaliação feita sobre o infrator, que praticou qualquer tipo de delito, mas que tem problemas com drogas, uma avaliação que se espera feita por um profissional capacitado para esse tipo de intervenção, avaliando e colocando ali dentro do sistema de justiça a informação que essa pessoa precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de tratamento. E esse dispositivo da lei de drogas ainda é carecedor de aplicação no Brasil. Políticas públicas para isso precisam ser implementadas e incentivadas. Nós precisamos ter a justiça e os sistemas todos trabalhando interligados, para que possamos ter respostas positivas e eficazes. Dentro desse quadro, eu quero lembrar aqui um dos princípios do Instituto Nacional Americano de Drogas, o chamado NIDA. Né? O NIDA coloca para a gente, num dos seus princípios, que isso é também bastante conhecido, que quando existe uma recomendação, uma indicação do patrão, da família, do médico, da justiça, para que a pessoa ingresse ou se mantenha em tratamento, há evidências que esse tipo de intervenção é positiva. 2 minutos. Então, vou encerrar falando sobre justiça terapêutica, que era o tema que eu queria falar para vocês, e eu fui aqui premiado com essa possibilidade, né, de falar um pouquinho desse trabalho que é feito, cujo nome não importa, mas o que importa mais realmente é fazer conexões, permitir que a justiça esteja presente e, ao atender, ao se deparar
com casos de infratores que são abusadores de álcool, e especialmente de drogas, que essas pessoas possam ser, de alguma maneira, receber uma atenção do sistema de justiça para que elas busquem cuidado, busquem uma avaliação médica, busquem uma intervenção de saúde, busquem um grupo de mútua ajuda, se ofereça também às famílias esse tipo de cuidado, porque as famílias brasileiras e no resto do mundo sofrem bastante pelo impacto do abuso de substâncias. E as famílias ficam bastante sem recursos para enfrentar essa situação. E as famílias precisam também receber essa orientação, essa ajuda. Então, justiça terapêutica, em poucas palavras, para cumprir o tempo, é basicamente essa avaliação que a justiça faz do caso com o possível referenciamento do infrator para buscar o cuidado, a atenção, a ajuda que ele muitas vezes deseja e ainda não conseguiu. E o sistema de justiça vai servir mais como uma alavanca, mais como um reforçador dessa ideia. Isso se dá no âmbito da justiça, dos chamados juizados especiais criminais, né? Temos que ter cooperação exclusiva e forte da saúde, serviços de CAPs, álcool e drogas, os ambulatórios médicos, os grupos de mútua ajuda estão disponíveis e podem fazer esse tipo de intervenção. Isso ocorre com uma avaliação dos casos, uma motivação às pessoas, uma audiência com o juiz, com o promotor, com o advogado, e a partir disso se faz esse encaminhamento e o acompanhamento do infrator, para que ele possa cumprir no período de 3, 4, 5, 6 meses, frequências periódicas, semanais, se possível, ou mais que isso, se for o caso, ao serviço de saúde, a um grupo de mútua ajuda, para ele próprio refletir a respeito da questão do abuso de substâncias que ele está submetido. Nós fizemos isso durante diversos anos, se faz ainda em São Paulo. Nós temos aqui uns números de alguns casos que nós atendemos, né? E a gente considera que as pessoas conseguem, em praticamente metade das pessoas que aceitam esse tipo de intervenção, voluntariamente, elas conseguem, 50% delas em média, fechar uma programação de 3, 4, 5, 6 meses com frequências semanais ao serviço de saúde ou a grupos de mútua ajuda, e isso tem contribuído positivamente para que essas pessoas possam refletir, como eu falei para vocês, possam entender a questão e possam buscar suas alternativas. A justiça não impõe, a justiça faz um acordo, orienta e apoia essas pessoas. Eu tenho aqui depois, se for possível, tem um videozinho que pode ilustrar, coisa muito simples, e eu vou finalizar para falar para vocês que, durante 2 anos, nós perguntamos para as pessoas que vão a esse programa de justiça terapêutica, perguntamos para elas qual é a pena que deve ser aplicada para essas pessoas, familiares, infratores, advogados, todas as pessoas que estavam reunidas nesses auditórios que eu mostrei para vocês uma foto. 53% deles entendem que frequentar grupos ou submeter-se à terapia, ao atendimento de saúde é importante, é o que eles pensam, né? 12% falaram em serviços de prestação de serviço à comunidade, 26% falaram da advertência, 7% da multa e 2% da prisão. Eu estou já dentro do tempo fixado, né? Mas eu quero falar para vocês que, quando perguntado às pessoas que estavam ali, né, num levantamento muito singelo que nós fizemos durante 2 anos, 73% delas aprovam esse tipo de intervenção. Então, as propostas legislativas que caminham nesse sentido, eu penso que elas têm um respaldo popular. O infrator, a família, a sociedade espera uma intervenção da justiça no sentido de que apoie, estimule, oriente e ampare o indivíduo que está com problema de abuso de drogas e se envolveu em qualquer problema, grave ou não, perante a justiça, que ele receba esse tipo de intervenção. Aqui também eu tenho um gráfico que mostra que muitas pessoas não conhecem, 10% das pessoas que vão a esse tipo de intervenção, desse auditório, 10% deles não sabem onde buscar ajuda. E eu penso que estamos ainda precisando ter mais referência, informação e apoio a esse tipo de pessoa que busca esse cuidado. Aqui são os locais onde já se aplica esse tipo de intervenção em São Paulo. Os delitos que podem ser aplicados,
Isso aqui é um curso que a Escola Superior do Ministério Público em São Paulo oferece para membros do Ministério Público, para as pessoas em geral, agora a partir da 10ª edição, sobre o assunto justiça terapêutica, como tem um curso de prevenção às drogas, como tem um curso que fala sobre a rede de atenção psicossocial. E eu quero finalizar aqui falando rapidamente, senhor presidente, sobre 4 propostas que eu considero que a gente pode pensar para a lei de drogas. A questão da pena de advertência. A pena de advertência tem se tornado muito simbólica. O juiz aplica essa pena de uma maneira sem conhecimento técnico e colocando simplesmente que a pessoa não deve usar drogas. Eu penso que a gente podia pensar e evoluir para excluir esse tipo de intervenção, de sanção da lei de drogas, né? Também temos a questão da reincidência. Os tribunais superiores, o STJ especialmente, têm se inclinado mais recentemente de dizer que aquele que cometeu infração, crime do artigo 28 da lei de drogas, não é considerado reincidente se ele cometer outra infração. Eu penso que isso é muito positivo, devemos apoiar essa ideia. Nos casos da lei de drogas ainda e de outros delitos, existe disposição no Código de Processo Penal que permite a aplicação das chamadas medidas cautelares diversas da prisão. A pessoa está respondendo por um crime, seja ele grave ou não, mas está respondendo por um crime. Se ela for presa, o juiz pode colocar essa pessoa fora da prisão e colocar para ele medidas que ele vai cumprir. Eu penso que quando a pessoa for abusador de droga, tiver essa indicação, o juiz deve submeter essa pessoa a uma avaliação, determinar que a área de saúde, que a área de cuidado faça uma avaliação e que, havendo a positividade da avaliação, que também condicione esse período de medida cautelar que ele vai cumprir a permanecer aderido a um tratamento e o juiz acompanhar por isso. E uma última sugestão que eu faço, aqui como algo que a gente pode pensar, inclusive a presença do ministro Osmar Terra aqui e dos senhores médicos e interessados na área, a questão do leilão dos bens que os estados realizam, dos bens que são arrecadados, apreendidos e declarados perdidos em razão do tráfico de drogas. Nessa situação, nós temos que esse dinheiro arrecadado dos leilões, ele vem direto para um fundo nacional. E o Estado que faz esse leilão, ele só vai ter direito a algum tipo de recurso que foi obtido mediante projetos aprovados posteriormente. E isso desestimula os estados que têm um acervo ali de bens apreendidos a fazer o leilão, porque é um trabalho imenso, um trabalho muito intenso, demorado, que todo o recurso líquido obtido vem para o Fundo Nacional e é acessável mediante projetos que demoram para ser, muitas vezes, aprovados. E eu penso que, se pensarmos na lei de drogas com um dispositivo que facilite isso, permitindo que o Estado mantenha esse valor, parte dele, 70% talvez, nos seus cofres para aplicação em programas de reinserção social, que é a grande necessidade que as pessoas têm, e de prevenção seria muito importante. Eu penso que a gente tem que considerar a substância maconha como uma substância que, como foi falado já inicialmente, não é inofensiva, que ela gera risco à saúde, à vida, e que o princípio da precaução nos coloca aí como sendo importante manter criminalizado a posse de drogas para uso próprio com as chamadas penas alternativas, exatamente como o artigo 28 da Lei de Drogas recomenda e o projeto do ministro Osmar Terra sustenta. A pessoa que está com problemas de abuso de drogas, ela precisa receber apoio, atenção, cuidado, e o serviço de saúde, e o serviço social e a sociedade, mesmo com o indivíduo com qualquer problema com a justiça, ele não pode retardar ou demorar para fazer isso. E a justiça pode ser um ente catalisador e reforçador desse tipo de intervenção. E a questão que eu falei para vocês aqui sobre as propostas que eu apresentei. Eu fico extremamente feliz em estar aqui presente no Conselho Federal de Medicina, poder falar num evento especialmente destinado à questão da maconha. Para discussão ampla, eu procurei fazer um painel muito rápido e muito singelo, para colocar talvez essas ideias básicas de como a legislação atual enfrenta a questão, e quero deixar um convite a todos. Se alguma das pessoas aqui presentes se interessar
em visualizar, em perceber como a justiça pode fazer uma intervenção que eu considero satisfatória, positivo, viável para a questão da droga, vá até lá a Promotoria de Justiça, o Foro Criminal de Santana, e nós temos reuniões periódicas tratando desse tema, as pessoas são chamadas, e isso tudo é viabilizado em uma data, agora no dia 9 de abril, depois no dia 14 de maio, nós temos uma agenda por todo o ano para tratar dessas questões. Fico à disposição de todos e quero agradecer novamente a oportunidade. Obrigado. Como se pode ver, nossa primeira intervenção é o olhar do jurídico. Agora nós vamos centrar o enfoque no olhar médico propriamente dito. E, para isso, nós vamos ouvir o professor Dr. Valentim Gentil Filho, que é médico graduado pela Escola de Medicina da USP, PhD pelo Instituto de Psiquiatria de Londres, livre docência em psiquiatria na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, é professor titular de psiquiatria na Faculdade de Medicina da mesma universidade, membro do corpo docente do Departamento de Farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, por 16 anos, de 71 a 87, e membro do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, de 87 até o ano em curso, e do Conselho Diretor do Instituto de Psiquiatria da Universidade, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, de 92 a 2018. Doutor professor Valentim vai falar sobre a maconha, causa lesões irreversíveis no cérebro, mito ou fatos? Muito obrigado, doutor José, muito obrigado ao Conselho Federal de Medicina, parabéns pela organização desse fórum, parabéns aos organizadores. Eu acho que é realmente importante que a medicina se posicione oficialmente nesta questão. O problema não é médico, mas ele se torna médico. E é importante que, como esse é um problema de toda a sociedade, ao contrário do que já ouvimos de alguns ex-presidentes do Brasil e de outros países, esse não é um problema da saúde, esse é um problema da sociedade. Mas é importante que a sociedade saiba quais são as implicações desse problema para a saúde. E é importante que a medicina não se dedique apenas à prevenção secundária, à reabilitação, mas que ela se envolva na prevenção primária. E uma das formas de se envolver na prevenção primária é dar informações confiáveis. Existe enorme quantidade de desinformação. A internet, hoje, é a maior fonte de desinformação da sociedade, e as políticas públicas que são instaladas sem um consentimento informado da população, do ponto de vista médico, seriam antiéticas. Então, nós temos uma obrigação ética com a sociedade de dar informações confiáveis. A primeira coisa é, nós estamos, para falar de informações confiáveis, nós estamos falando, muitas vezes, de avaliações clínicas, das nossas experiências clínicas, daquilo que nós testemunhamos. E nós testemunhamos sistematicamente desde, pelo menos, 1830. Nós temos informações médicas antigas, há uns 2000 anos ou pouco mais. Nós temos informações científicas há muito pouco tempo. E informação científica é muito diferente de opinião, é muito diferente de posicionamento ideológico, é muito diferente de posicionamento sociológico, de posicionamento político e de opinião. Eu vou me abster das minhas posições fora da seara médico-científica. Não quer dizer que eu não as tenha, mas eu queria trazer para o Conselho Federal de Medicina, para esse debate, algumas das coisas que chamaram a minha atenção desde que eu atendi o primeiro paciente que, para minha surpresa, recebeu um diagnóstico de psicose canábica. Eu estava começando a minha pós-graduação na Inglaterra, era um paciente que tinha saído para uma volta ao mundo e tinha voltado com um diagnóstico, para mim,
de esquizofrenia. Ele tinha a minha idade. Ele tinha 25 anos. Ele não tinha antecedentes familiares. Ele não tinha antecedentes pessoais. Mas o quadro clínico dele era clássico de um quadro de esquizofrenia paranoide. E eu fui defender, na apresentação do caso, o diagnóstico de esquizofrenia paranoide e a conduta terapêutica limitada que a gente tinha para esquizofrenia paranoide. E aí o meu supervisor, o professor titular da época, disse: o senhor não conhece o trabalho de um psiquiatra indiano que trabalhou aqui comigo? Ele disse que esse paciente tem psicose canábica. E aí eu fui ler o que era a psicose canábica, um livro de 1845. Desde então, eu que não trabalho especificamente nessa área, eu não me dedico à área de álcool e drogas em minha atividade de pesquisa, eu vi vários casos iguais àquele. E eu fui obrigado, a partir de 2002, a perceber que as evidências médico-científicas, e não só mais relatos de casos, mas pesquisas importantes, estavam acontecendo, estavam sendo publicadas, e desde 2002 isso vem numa ascensão enorme. Então, quem diz que não tem evidência científica não deve confundir a falta de prova final, que é muito difícil em ciência. É muito difícil você provar se o universo é finito ou infinito. É muito difícil você provar que houve o Big Bang. Mas a evidência científica, embora transitória, existe, e muita. E principalmente de 2002 para cá. Na verdade, desde 1987. Sempre irrefutável. Mas é preciso tomar cuidado de não desqualificar as evidências disponíveis do ponto de vista de saúde pública. E essa é a contribuição que a medicina pode dar. Medicina não é ciência. Medicina é arte e ciência, e acumula informações. E nós temos todas as nossas contribuições para dar nesse debate, embora o problema não seja primariamente um problema de saúde, que é a questão da legislação que a sociedade quer dar para o uso de substâncias. Em 2016, a Organização Mundial da Saúde mudou a sua posição em relação à maconha. Não a maconha, a cannabis. Existe uma publicação de 2016 da Organização Mundial da Saúde que tinha ficado 20 anos sem se manifestar. E é muito interessante, está disponível na internet. Nesse mesmo ano, apareceu esse número especial, eu acho que dá para ler os títulos dos principais artigos, numa revista importante chamada Biological Psychiatry. Então, 3 anos atrás. Uma das coisas que eles chamam a atenção são as evidências que estão aparecendo sobre os malefícios do uso de cannabis para os fetos, pelas mães que, quando grávidas, se expuseram direto ou indiretamente a derivados da cannabis. E as evidências são importantes. Chamaram a atenção para a importância do prejuízo do uso da cannabis pelos jovens na sua formação escolar, no seu desempenho cognitivo, na sua capacidade de utilizar o seu potencial na sua profissão. Houve uma época que se discutia muito sobre a redução de QI, de quociente de inteligência, em jovens expostos ao uso repetido de concentrações elevadas de tetraidrocannabinol. Isso é, outra vez, uma questão difícil e que está sendo debatida. A gente conseguir provas definitivas em ciência é muito complicado, mas as pistas nesse sentido são importantes. A gente não precisa de muita pesquisa para ver nos nossos pacientes alguma alteração pré-psicótica, alguma alteração de pensamento, de afetividade, das suas interações sociais, do seu comportamento, das suas crenças, da sua sensação de expansão da sua criatividade. A gente pode ver na literatura médica relatos desse tipo de coisa, a gente pode ver nos nossos circunstantes, às vezes, que nem são nossos pacientes, evidências nesse sentido. A gente pode ver nos nossos colegas.
E as evidências de alterações cognitivas agora estão aparecendo para as pessoas com mais de 50 anos que continuam utilizando. Então, não é que é só perigoso na adolescência. As evidências estão vindo devagarzinho. Pesquisa se faz aos poucos. Pesquisa é trabalhoso, é caro, é difícil, é para ser refutada. Mas as evidências estão aparecendo. Uma coisa fundamental é que tudo que a gente sabe sobre os efeitos da cannabis, até agora, provavelmente não correspondem ao que vai acontecer com as pessoas que estão usando agora. Porque há um aumento na concentração de tetraidrocannabinol, do THC, nas amostras que são encontradas pela polícia, pelos órgãos de pesquisa, nas substâncias, nas misturas de ervas ou de outros produtos da cannabis que estão circulando e também dos canabinoides sintéticos. Eu vou entrar um pouquinho mais nisso daqui a pouco. Com relação à associação entre cannabis e psicose, que é conhecida há séculos, a prova final vai ser difícil de obter, porque as psicoses são devidas a múltiplos fatores. Fatores genéticos, diversos fatores perinatais, fatores de estresse, circunstâncias ambientais. Se a gente pudesse encontrar alguma forma de diminuir a incidência de esquizofrenia, a gente estaria fazendo uma contribuição importante para a humanidade. Porque esquizofrenia, que é um termo provisório, se refere a um quadro grave e que até hoje nós não temos como reverter ao normal, diferente do transtorno bipolar, maníaco-depressivo, mesmo o mais grave, que nós temos como trazer a pessoa de volta ao seu funcionamento normal. No que a gente chama de esquizofrenia, seja lá o que isso for, ou quantos quadros forem, por definição, a gente não consegue ter um restitutio ad integrum, como a gente diz. A gente não consegue trazer de volta ao normal. Se a gente puder fazer prevenção primária, isso vai ser uma coisa muito boa para a sociedade, e principalmente para as pessoas acometidas por isso. E a outra preocupação que a gente tem, na hora que há esse movimento de descriminalizar, legalizar o uso recreativo, a expansão do mercado é para bilhões de dólares. É uma das coisas mais lucrativas que existe atualmente. As ações sobem vertiginosamente. Isso quer dizer muita gente exposta. E aí aparece uma outra coisa, que é o sistema endocannabinoide, que hoje já é bastante melhor conhecido do que antigamente. Ele pode ser acessado por substâncias sintéticas que estão sendo introduzidas no mercado sem nenhum controle, nenhuma possibilidade de legislar, porque eles são sempre substâncias novas, você não consegue botar o nome da lista de substâncias na lista de coisas que se deve monitorar. Essas substâncias atuam de forma muito prejudicial, inclusive porque elas são mais ativas, muitas delas, do que o próprio tetraidrocannabinol, e que ficam como agonistas plenos e não agonistas parciais dos receptores CB1 de canabinoides. Então, esse é um alerta de 2016, são 3 anos. As evidências de lá para cá continuam, e eu vou mostrar algumas delas. Essa é uma publicação de 2018, no New England Journal of Medicine, que é uma revista clínica importante. E esse é um comentário da editora dessa revista, a doutora Barbara Geller, sobre uma pesquisa publicada em abril de 2018, mostrando o efeito do tetraidrocannabinol em células-tronco. Células-tronco, expostas ao tratamento crônico com tetraidrocannabinol, sofrem alterações fundamentais nas suas funções relacionadas à biologia do RNA, à regulação da cromatina, e isso tem a ver com os mesmos processos que são afetados, e esses são alguns dos genes que interferem com isso, no autismo e na esquizofrenia não dependente de drogas. Então, nós estamos, aquelas crianças expostas, ou jovens expostos a essas substâncias, começam a ter desenvolvimentos anormais
nos seus neurônios. Existem muitas evidências, e esse é de 2014, é uma revisão, é um trabalho de 2014, sobre alterações da estrutura cerebral. E, em geral, o que... eu peço desculpas que os slides estão em inglês, eu achei que não ia ser do interesse da plateia entrar em detalhes nessa questão, mas as alterações de volume cerebral estão em estruturas que são importantes para a regulação emocional, são importantes para o processamento das emoções e dos afetos, são importantes para a motivação, e eu queria lembrar que, apesar de toda a crítica, as evidências continuam demonstrando que o uso repetido de maconha, de skunk, de haxixe e de outros derivados da cannabis ou dos sintéticos reduz a motivação, sim. A síndrome motivacional está sendo, sim, comprovada de novo, embora tenha as questões metodológicas de pesquisa científica que sempre nos deixam expostos à desqualificação dos interessados em aumentar o consumo. O início precoce é grave do ponto de vista das alterações cerebrais. Essa é uma revisão de 2018 por 2 pesquisadores do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp, em São Paulo, da Universidade Federal de São Paulo. A doutora Zila Sanches faz pesquisas de prevenção primária bastante importantes. E ela saiu agora, no ano passado, no American Journal of Drug and Alcohol Abuse, e ela, entre 898 publicações, eles encontraram 56 metodologicamente suficientemente bem conduzidos para poder tirar essas conclusões dessa revisão sobre os efeitos da cannabis na neurocognição, na estrutura cerebral e na função neural. Primeira coisa é, a cannabis não diminui o volume do cérebro como um todo, mas existem alterações importantes naquelas áreas que apareceram no slide anterior, que são áreas que são muito ricas em receptor de canabinoides, no CB1. Essas alterações aparecem em várias dessas pesquisas, comprovando que há alguma evidência de alteração ali. Existem alterações principalmente no hipocampus, nos hipocampos e na densidade da substância cinzenta em relação aos indivíduos que nunca utilizaram cannabis. Existem alterações em outras regiões do cérebro também, mas aí há mais divergência nas publicações. Existem alterações na microestrutura da matéria, da substância branca, e isso interfere na conectividade do cérebro, alterando o processamento, dificultando a formulação de ideias, dificultando aquelas coisas cognitivas que a gente mencionou, e dificultando também o julgamento da realidade. Há uma dúvida se há uma lesão axonal ou uma desmielinização para justificar a diminuição da espessura do córtex cerebral encontrada em usuários crônicos de cannabis. A pergunta é se essas alterações são reversíveis, e esse é o tema desta apresentação. Para responder essa pergunta, se essas coisas são reversíveis, nós precisamos de estudos complexos, onde as pessoas são examinadas antes de se expor a cannabis, depois do uso agudo, depois do uso crônico e depois da abstinência. E vai ser difícil a gente ter uma resposta final para essa pergunta. Vai demorar para ter uma resposta final para essa pergunta. Nós temos algumas respostas parciais. Primeiro, só mais uma informação, esse é um estudo de 2017, em vários centros, onde se encontrou, outra vez, nos usuários prolongados de cannabis, 140 casos, versus 121 controles, uma importante redução volumétrica no córtex orbitário pré-frontal. E isso tem a ver com funções como julgamento e controle
de impulso. Isso é particularmente mais importante nos usuários de cannabis que têm dependência de cannabis, e esse quadro vai ser discutido daqui a pouco, e principalmente nas mulheres dependentes de cannabis. E principalmente no uso desde muito jovem. Essa é uma revisão de 2018, em que aparece a doutora Nora Volkow, que alguns dos senhores já conhecem, que é a diretora do NIDA, do National Institute of Drug Abuse dos Estados Unidos, que é uma pessoa que publica bastante, e a primeira coisa que ela diz é que os achados dos efeitos da exposição a cannabis durante a adolescência são controvertidos. Eles são controvertidos, como boa parte do que a gente tem de evidência científica é controvertido, faz parte do problema. E que nós precisamos de estudos prospectivos importantes, estudos longitudinais, e um desses estudos, que está sendo patrocinado pelo NIDA, é o chamado ABCD. Esse estudo começou em 2013, em 10 mil crianças. Nós vamos ter informações dos resultados a partir de 2023. Faltam só 4 anos para a gente começar a saber um pouco mais de o que existia antes, durante e depois da adolescência. Esses estudos vão envolver a caracterização da imagem cerebral, dos volumes repetidamente medidos no cérebro dessas crianças e adolescentes, e aí nós vamos saber o que é que existia antes, em termos de desempenho, o que é que existia antes, em termos de anatomia, e o que é que aconteceu depois com os que usaram e os que não usaram cannabis na adolescência. O problema é, nós precisamos esperar 4 anos para começar a fazer alguma coisa de prevenção primária, frente aos indícios disponíveis. Esse é um estudo publicado agora, no dia 19 de março. Esse estudo publicado no dia 19 de março de 2019, numa revista chamada Lancet Psychiatry. É uma das revistas mais importantes em medicina e é o setor de psiquiatria. Esse é um estudo multicêntrico, nessas cidades, na Inglaterra, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas é Amsterdã, isso aqui também é Holanda, aqui é Madrid, Barcelona, Paris, Bolonha, Palermo, na Sicília, e Ribeirão Preto. Nós temos um pesquisador da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a doutora Cristina Delbem, e um pesquisador do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP, doutor Paulo Rossi Menezes. E o que tem de importante nesse estudo esses são primeiros episódios de psicose, nessas várias cidades. E eles envolvem 901 pacientes que tiveram um primeiro episódio de psicose. Isso vai dar uma informação para a gente sobre a incidência de psicose nesses vários centros e o uso de cannabis nesses vários centros. E as informações, quem tiver interesse, vale a pena ler esse artigo, é um pouco difícil, mas vale a pena ler. É assim, dos 901 pacientes em primeiro episódio de psicose selecionados de uma amostra bem maior e 1.237 indivíduos que não tinham diagnóstico de psicose, nessas áreas de captação, nesses centros, de maio de 2010 a abril de 2015, a cannabis de alta potência, que tem mais do que 10% de THC, independente de quanto ela tem de canabidiol, foi responsável por 12,2% maior risco de eclosão de psicose. Se a gente for para Londres, esse risco é 30% maior. A cannabis usada em Londres é predominantemente skunk, que tem alto teor de THC e praticamente nada de canabidiol. Tem mais de 14%.
Em Amsterdã, que todo mundo fala que Amsterdã é muito legal e tal, em Amsterdã, a contribuição da cannabis de alta potência é de 50%. Esse é um aumento de incidência de quadros psicóticos graves, muitos dos quais correspondem ao que a gente chama de esquizofrenia. Quem diz que não existem evidências de aumento de esquizofrenia, apesar do aumento enorme do consumo de cannabis, vai ter que rever um pouco os seus conceitos. Tem várias outras evidências nesse sentido de que aumenta, sim, a incidência de esquizofrenia. Isto aqui é de um site pró-cannabis chamado Grow Room. Isso aqui é uma propaganda de um instrumento para dosar se a cannabis que você está comprando tem um bom teor de THC. Isso aqui foi publicado por eles em 2016, mostrando que no Uruguai eles conseguiam amostras que vinham dos clubes, não das farmácias, dos clubes, que só podem plantar para consumo próprio. Isso aqui é skunk. Isso aqui tem 14% de THC e 0 de canabidiol. Eu já atendi 1 ou 2 casos do indivíduo que foi dar uma passeadinha em Montevidéu para fazer turismo canábico e voltou psicótico. Um deles já tinha transtorno bipolar e o outro não tinha. Então, nós estamos no problema de, quando nós legalizamos o uso recreativo, nós perdemos completamente o controle sobre o que acontece. E as pessoas interessadas em ganhar muito dinheiro às custas da saúde dos outros são muito ativas. Outra vez, doutora Nora Volkov, a mudança nos padrões de uso da cannabis, na percepção do risco, nas normas culturais, fazem com que tudo o que nós sabemos hoje ainda não se aplique à geração atual. O que vai acontecer com a próxima geração de adolescentes expostas a essas substâncias, com esse alto teor de THC, nós não temos condições de prever. Porque faltam ainda algumas evidências científicas. Nós podemos, no entanto, dizer que tem muita fumaça e que é uma boa indicação de que há fogo e que pode incendiar o futuro de toda uma geração. A questão não é médica. Ela pode se tornar médica e pode ser que a gente não tenha como reverter esse processo. Reversão de alteração de volume cerebral está sendo encontrada em pessoas que ficam alguns anos sem usar cocaína, mas não em pessoas que ficam alguns anos sem usar álcool e cannabis. Então, é dentro desse posicionamento que eu acho que o Conselho Federal de Medicina precisava participar desse debate do ponto de vista médico, é claro, além de todo o seu posicionamento do ponto de vista político, ideológico, social, etc., e dos direitos das pessoas. Acho que um direito humano, o direito constitucional à saúde, deveria ser preservado. Eu não estou dizendo aqui que eu sou favorável a esta ou aquela política pública, porque não cabe a mim. Mas eu posso participar desse debate. Muito obrigado. Obrigado, professor. Vamos ouvir agora o Dr. Carlos Alberto Iglesias Salgado. Ele vai abordar a maconha como causa dependência. Qual é o impacto do consumo da maconha no Brasil e no mundo? Dr. Carlos Alberto ele é graduado em Medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, psiquiatra pelo Hospital Psiquiátrico São Pedro, MEC, Associação Brasileira de Psiquiatria, mestre em Psiquiatria pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em dependência química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conselheiro da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. É membro também da Câmara Técnica de Psiquiatria aqui da Casa do CFM. Professor. Então, bom dia a todos. É uma grande honra estar aqui, especialmente porque estou substituindo Antônio Geraldo da Silva, presidente da APAL, que não pôde participar dessa atividade por um compromisso, me parece, bastante significativo pelo que ele me falou. Então, espero poder trazer alguma informação útil para vocês. Primeiro, impacto.
eu acho que é simples a gente falar do impacto, ou de indicadores de impacto da maconha. Em 2012, 7% dos adultos brasileiros eram usuários de maconha, boa parte deles usuários frequentes. Entre os adolescentes, 4%, só que uma parte bem maior de usuários frequentes, o que, enfim, contribui aqui para a gente complementar o que acabou de falar o professor Gentil Filho. A propósito, duas analogias a propósito desse impacto, potencial impacto, o enorme impacto, né, da cannabis, são cabíveis. Primeiro, a do tabaco. O tabaco passou pela mesma história, idêntica história, desde a ideia de benignidade até a ideia de valor terapêutico, até o inferno do câncer de pulmão, de bexiga, enfim, documentos cada vez mais claros, e hoje ninguém mais tem dúvida do que pode acontecer com o usuário de tabaco, o que propiciou à sociedade uma reação importante, né, calcado também pela boa informação médica. Lá em Porto Alegre, Mário Rigato foi muito importante nesse processo, de fazer a sociedade entender que a relação com o tabaco inclui dano, portanto, inclui risco. Outra analogia possível é que levou a China a dois importantes confrontos com a Inglaterra, o Reino Unido, que foram as duas guerras do ópio. A relação comercial relativa, ou, enfim, referente ao comércio do ópio, estava trazendo para a comunidade de chineses a sensação de digamos, de uma atenuação da capacidade geral de desempenho, especialmente nas Forças Armadas. Isso fez com que a China se revoltasse e impusesse, né, à Inglaterra uma nova relação comercial, não só em relação ao comércio do ópio, mas também, de uma forma geral, mudou essa relação e é algo muito importante para a Europa inteira. Então, porque sim, a maconha traz um estado mental muito agradável, muito atraente, análogo, embora guardadas as devidas proporções em termos de intensidade, mas bastante análogo àquele dos fumadores de ópio. Então, com isso, eu encerro o item impacto. É importante ressaltar sempre, né, acho que é uma boa prática no nosso dia a dia, a gente lembrar que a gente tem vieses. Eu atuo na clínica privada, e isso inclui ou implica em vieses importantes, significativos, que devem ser sempre explicitados. Para a gente falar em dependência, responder a essa questão, né, maconha causa dependência, nós temos de pensar em modelos animais de autoadministração de maconha, na descrição clínica da síndrome de privação de maconha, que é um dado físico relevante, e, claro, que também na descrição clínica de sinais e sintomas, num conjunto, né, apontando para a dependência, para a possibilidade de dependência dessa mesma droga. Não sei para onde eu tenho que apontar, mas, enfim, para baixo. É lá mesmo, né? Acho que está falhando a teclinha. Será que eu não... Quem sabe o nosso técnico vai passando por lá para a gente não perder mais tempo. Vamos lá, destravou. Então, primeiro, modelos animais de autoadministração. O que significa autoadministração? Um animal colocado em uma situação laboratorial que lhe permite escolher se vai usar ou não, ele usa. Então, a quantificação comportamental desse dado, que chama-se de paradigma cientificamente, de preferência por um local ou por uma condição facilitadora do acesso à droga, vai caracterizar no modelo animal que o indivíduo busca o conforto da substância repetidamente e espontaneamente, logo caracterizando o potencial aditivo daquela substância. Se o animal desenvolve, então, um aumento nessa preferência pelo ambiente, a gente infere, se os farmacologistas, o doutor Tadeu, aqui presente, certamente concorda com essa premissa, né, vai... Mas que atrapalhão. Vai corroborar a ideia, né, de que há um reforço positivo que é crucial para o desenvolvimento da dependência de uma dada substância como a maconha. Então, essa edição aqui faz um bom resumo desses modelos animais para drogas, incluindo aqui maconha e usando aquele paradigma. Por outro lado, há uma tensão entre uma visão social e uma visão bastante biológica, e esse artigo tenta juntar os dois modelos de se pensar a dependência química, dependência no caso de cannabis. Então, modelos animais,
isso é assunto encerrado, né? Eles confirmam claramente a preferência por cannabis, logo no paradigma usado, maconha sim propicia a dependência. Uma primeira experiência favorável, aí pensando em termos sociológicos, ou em termos relacionais, ou em termos, digamos, de interação do indivíduo dentro da sociedade, sim, uma experiência inicial favorável, em condições agradáveis, faz com que se possa predizer dependência. Ter pares usuários, sem dúvida, especialmente entre adolescentes, contribui e prediz dependência. E 9% dos usuários frequentes de maconha, de fato, acabam tendo a síndrome de privação, que é um outro dado crucial, paradigmático do processo de dependência. Ou seja, na hora da retirada, há uma mudança corporal significativa que documenta, então, o processo de dependência. Quando a gente olha a descrição clínica da dependência de maconha, isso nos faz com que nós nos remetamos, devemos nos remeter a um modelo descritivo originalmente relacionado ao álcool, lá de 76, de Edwards e Gross, genial, simples, até hoje, base de todos os manuais classificatórios que incluem o item dependência química. A partir deste modelo, e aqui eu acoplei ali a maconha, a gente pode entender a relação de um indivíduo, a intensidade, a premência da relação de um indivíduo com a substância. Aqui, repito, originalmente para o álcool, mas essa mesma lista de 7 itens é usada desde há muito tempo nas classificações internacionais, na classificação internacional da OMS e também no DSM, como base, como estrutura, como esqueleto da ideia de dependência química. Então, sim, esses 7 itens mostram claramente para nós a relevância, a importância, a saliência da presença da substância na vida do indivíduo e o sofrimento na hora da retirada. E mais, na hora que o indivíduo se afasta dessa substância, ele, infelizmente, tende a voltar a essa substância, reinstalando igualzinho todos os outros 6 itens de cima. Quando a gente pensa, então, nesses manuais classificatórios, né, já se disse aqui que ciência muda, né, verdades científicas são bastante voláteis, e assim tem que ser porque a ciência avança. Se não for uma verdade científica não puder ser refutada, ela é uma crença, não é uma verdade científica. Então, os manuais classificatórios se submetem à fragilidade do conhecimento, mas sempre no sentido de avançar. Quando a gente fala de dependência química, de problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas, nós estamos aqui em cima da pirâmide. E realmente, como eu disse antes, 9%, né, dos muitos usuários acabam, de fato, dependentes da substância. Ou seja, nem todo mundo que usa, né, nem todo mundo que usa vai ser necessariamente um dependente ou vai ter problemas significativos do ponto de vista clínico. Por outro lado, não há droga, não há dose de droga, de álcool, tabaco, maconha, cocaína, que seja isenta de risco, que seja isenta de dano à saúde. E a ciência tem mostrado de forma crescente, como fez há pouco com o álcool, que mesmo doses mínimas, sim, têm um impacto desfavorável na vida do indivíduo, mesmo que ela pareça ser apenas um tempero da sua vida. Nessa evolução, olhando um pouquinho mais para frente, que ainda não é o manual oficial, mas a CID-11 está praticamente concluída, né, ela mantém a dependência como um diagnóstico central. Então, para a CID, para a Classificação Internacional de Doença, dependência de maconha é um conceito bastante firme, né? Ela define isso como uma síndrome com funções cognitivas, comportamentais e fisiológicas que refletem, enfim, uma necessidade, uma importância intensa da substância na vida daquele indivíduo. Aliás, de uma forma geral, quando a gente olha à nossa volta e o uso de substância de alguma pessoa de quem a gente gosta nos chama a atenção, nós podemos responder em seguida, há problema, porque se não chamar a atenção, ou nós somos desatentos, ou realmente não é significativo e o indivíduo está mais lá na base da pirâmide dos usuários. Então, a classificação americana, que é muito usada como base para organizar comunicação científica, ela apresenta agora, a partir da 5ª edição, uma condição mais heterogênea, mais ampla, e que eles chamam simplesmente de transtorno por uso de substâncias, juntando abuso e dependência, ou uso nocivo e dependência. Dado crucial, então, dentro do paradigma de dependência, que é a síndrome de privação. Em inglês, withdrawal syndrome. Síndrome de privação. Síndrome física observável por sinais e não por sintomas referidos de
da falta de uma substância que é usada sistematicamente por algum indivíduo. Por exemplo, cannabis. Então, sim, existe esse paradigma clínico, a síndrome de privação de cannabis. Usuários frequentes, nesse estudo aqui, interessante, bastante interessante, com síndrome de privação no último ano, mais de 1.500 indivíduos, representou 3,7% da amostra. Quase 4% daqueles indivíduos tinham, sim, síndrome de privação, ou seja, o paradigma central clínico para a gente falar em dependência química. Já entre usuários frequentes de cannabis, 12% deles tinham a síndrome nos últimos 12 meses. Ou seja, a síndrome aparece, facilmente documentável, e na medida em que cada vez a droga tem uma potência maior, como o Dr. Valentim chamou nossa atenção, maior a chance disso vir a ocorrer. Mais potência, mais síndrome de privação. Os sintomas mais comuns, então, foram ansiedade, hostilidade, qualquer sintoma físico, problemas de sono, humor deprimido, inquietação, anorexia ou perda de peso. Curioso, pode ocorrer também febre, calafrios e dor abdominal, sintomas comuns, aliás, menos comuns, mas, por outro lado, muito comuns na síndrome de privação de opioides, de morfina, de heroína, né? É uma síndrome muito semelhante. Então, não é só, digamos, em termos de atitude geral existencial, mas também na hora de suspender a droga, o indivíduo usuário pesado, em altas doses, sistemático, ele pode, eventualmente, apresentar esse quadro mais intenso. E nesse tabelão aqui, então, cabe só destacar que, realmente, algum sintoma físico vai estar presente, tanto naqueles indivíduos usuários frequentes, quanto naqueles indivíduos que têm a síndrome já descrita. Então, é uma característica da substância, de fato, propiciar a documentação da dependência na forma de síndrome de privação. Então, resumindo, maconha induz preferência em modelos animais, paradigma de que uma substância é aditiva, de que uma substância, e eu estou vendo que o doutor Tadeu segue concordando comigo ainda, estou quase terminando, segue sendo, de fato, um paradigma relevante, até que se substitua esse paradigma cientificamente por outro. Ele diz, sim, essa substância propicia dependência. Desenvolve a síndrome de dependência, aquela descrição clínica, ela provoca a síndrome de privação na hora da retirada, sofrimento físico especialmente muito presente, lembre, em 76% daqueles usuários frequentes. Em resumo, em termos bastante, digamos, ásperos ou grosseiros, tem rabo de gato, tem bigode de gato, mia e, portanto, é gato. Então, eu posso afirmar categoricamente, sim, maconha causa dependência. Obrigado pela atenção de todos. Bom, dando sequência, vamos ouvir agora o ministro Osmar Terra, ministro da Cidadania. Ele vai abordar a maconha e o papel do Estado, política nacional de combate às drogas até o momento. Doutor ministro Osmar Terra, ele é formado em medicina pela Universidade do Rio de Janeiro, especialista em saúde perinatal, educação e desenvolvimento do bebê pela Universidade de Brasília, mestre em neurociência pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ex-superintendente do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, nos anos 86 a 88, durante a implementação do Sistema Único de Saúde no Estado. Trabalhou também como secretário estadual de saúde do Rio Grande do Sul, 2003 a 2010, arquitetou e implementou o programa Primeira Infância Melhor, PIM, que se tornou política pública estadual em 2006. Foi secretário executivo do Programa Nacional Comunidade Solidária, nos anos 99 a 2001, eleito prefeito da cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, em 92, e, como suplente na Câmara Federal, ocupou a cadeira de deputado de 2001 a 2003. Em 2007, foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul, foi autor
o autor da Lei 13.257, de 2019, que instituiu o marco legal da primeira infância. Atualmente, está no 6º mandato como deputado federal pelo MDB e reeleito agora em 2018. Como ministro do Desenvolvimento Social, cuida de programas como Bolsa Família e financiamentos direcionados à agricultura familiar, além de ter implementado em outubro do mesmo ano o programa Criança Feliz. A palavra, ministro. Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu queria agradecer ao Conselho Federal de Medicina. Como eu disse na abertura, eu acho extremamente relevante esse tema. E nós tivemos aqui uma demonstração pelos que me antecederam, os palestrantes que me antecederam, tanto na área jurídica quanto na área científica, médica, científica, né? Quero dizer da minha admiração na área médica pelo trabalho do professor Valentim Gentil, é uma referência que eu tenho e que eu uso nas minhas palestras, né, com frequência, e do Carlos Salgado também, que é, na área de dependência química, é uma autoridade em nível nacional e até internacional. Então, eu acho que muitas coisas que eu falaria antes já foram tocadas, né, na questão das evidências científicas que nós estamos trabalhando. Eu queria dizer, para formular uma política pública, a gente tem que ter uma preocupação com a ciência, porque quando tem uma visão só ideológica, ela acaba tendo um resultado. O critério da verdade é a prática, né? O que vai acontecer na prática. Se for uma coisa que não tem base científica, que for só um pensamento filosófico, né, antropológico, quando ele vai para a prática, ele pode se virar um desastre, né? E eu acho que nós temos que ideologias e preconceitos podem influenciar e causar tragédias em grande escala. Nós temos experiência disso no mundo, né? Eu sempre dou um exemplo aqui do Andrei Chikatilo. Andrei Chikatilo era um comissário do povo lá da União Soviética, antiga União Soviética, trabalhava na rede ferroviária e era uma figura muito respeitada dentro do Partido Comunista, do Politburo lá. E, de repente, começaram a aparecer crianças mortas perto de onde ele trabalhava, né, num trajeto da rede ferroviária. E um detetive muito dedicado foi investigando. Quando morreu a 4ª ou 5ª criança, ele disse, olha, só pode ser o Chikatilo. Todos os indícios levam para o Chikatilo. E prendeu o Chikatilo. Bom, aí se reuniu, aí foi um escândalo, se reuniu o comitê do partido, na época, né, da rede ferroviária, fizeram uma discussão e disseram, não, isso é um absurdo, não pode ser o camarada Chikatilo, porque na União Soviética não existem criminosos em série. Criminosos em série é uma coisa do capitalismo decadente americano, só tem nos Estados Unidos e nos países capitalistas isso. Na União Soviética, que tem um novo homem socialista, que surgiu da mudança da estrutura econômica e da nova sociedade, não pode ter um assassino em série. Aí prenderam o detetive e soltaram o Chikatilo, né? E o Chikatilo, então, ficou... ele tem esse livro aí, que virou um filme, A Criança 44, ele matou mais de 50 crianças depois disso. Só com a perestroika e a glasnost, quando veio a abertura na União Soviética, é que o detetive pôde ir lá e terminar o serviço, e prender, e ele confessou tudo, né? O assassino em série, o psicopata, que pode chegar a ser um assassino em série, ele não é um privilégio de uma ideologia, de um país com o capitalista ou socialista. Ele é uma realidade de evidência, que a ciência mostra. Ele existe numa proporção semelhante em qualquer lugar do mundo, como existem psicopatas numa proporção semelhante em qualquer país do mundo, independente do sistema social e das regras econômicas e tal que a população vive. Então, essa história de dizer que o social influencia, ele tem um papel importante, mas não é tudo.
né? Quando a pessoa tem um comportamento alterado, quando existe violência, quando existe uma série de coisas. O Brasil é um país extremamente violento, recordista mundial de homicídios, que vive uma epidemia de violência gigantesca e uma epidemia de drogas gigantesca. Eu era secretário de saúde no Rio Grande do Sul, eu fui 8 anos. Os primeiros 4 anos eu não me preocupava com a questão das drogas. Achava que não era um problema importante. Era uma questão que ocorria, né? Inclusive nós tínhamos equipes da Secretaria de Saúde que acompanhavam, inclusive, nas pequenas cracolândias. Naquela época nem tinha cracolândia lá no Rio Grande do Sul, não tinha o crack ainda estabelecido. Mas que acompanhava as pessoas, trabalhava-se muito questão de redução de danos, né? E o problema é que começou só a aumentar o número de pessoas, e a partir de 2006 explodiu a epidemia de crack no Brasil. O Rio Grande do Sul, que não tinha, no Hospital São Pedro, Franzen, lá, que é um hospital psiquiátrico, tem um setor de emergência para dependência química, né, de urgência para uso de álcool, drogas e tal. E até 2003, 80% das ocorrências eram álcool. Em 2007, 80% das ocorrências já eram crack. Como o governo não se preocupava, né, eu fui presidente do CONAS, nós chamamos o encarregado da Senad, a Paulina, que era a expert em drogas no Brasil. Eles foram numa reunião com os 27 secretários de saúde do Brasil e disseram que não, crack não é problema, é uma droga como as outras, né? Não existe epidemia, isso é um absurdo dizer que tem epidemia, né? Então havia claramente no governo uma intenção, um desconhecimento do assunto, não sei se proposital ou não, mas uma negação da realidade que estava acontecendo. No Rio Grande do Sul, só no município de Santo Antônio da Patrulha, onde houve pesquisa, o prefeito resolveu fazer uma pesquisa, se detectou cadastrados no CAPS que tinha lá, mais de 500 jovens usando crack. Um município de 50 mil habitantes. E a gente começou a ver que isso era generalizado no Estado. E não tinha pesquisa no Estado, não tinha pesquisa do governo federal, não tinha política pública, não tinha nada. Aí eu convidei o Pedro Gabriel, que era o encarregado de saúde mental do Ministério. Nada pessoal contra ele, eu convidei ele como figura. Ele foi 3 vezes ao Rio Grande do Sul, para a gente discutir como enfrentar o que eu estava vendo ali, a epidemia do crack acontecendo na minha frente. O desespero das famílias, os jovens com a vida despedaçada, destruída. E aí, depois de fazer não sei quantas reuniões, não sei quantos debates, o único conselho que eu tive da Autoridade Nacional de Saúde Mental foi que eu deveria me preocupar em distribuir cachimbos de vidro para diminuir o dano da latinha de alumínio. A única proposta que eu tive. Então, eu comecei a me preocupar muito com essa questão, passou a ser uma prioridade, porque nós tínhamos os CAPs álcool-drogas, todos os CAPs álcool-drogas, os 30 primeiros CAPs álcool-drogas do Rio Grande do Sul, fui eu que fui buscar o recurso e fiz construir. E, para minha decepção, quando eu fui numa reunião, já quase no final do meu mandato como secretário de Saúde, o conceito era de que não precisávamos fazer nada, só redução de danos. E a encarregada do CAPs álcool-drogas de Novo Hamburgo, uma cidade importante do Rio Grande do Sul, disse assim, se a pessoa está usando crack, não tem problema. Se ele fumar algumas pedras por semana, não tem problema, basta ele ter projetos para a vida, estar de bem com a vida e tal. Eu acho que ela nunca viu um usuário de crack, né? Mas esse é um conceito que vem de cima para baixo. Há 30 anos que é assim no Brasil, não é uma coisa só do PT. No PT, no governo Lula, aumentou esse viés ideológico. Mas no governo Fernando Henrique já era assim, né? Então, no Brasil tem uma ausência de políticas públicas, tem uma ausência de visão da gravidade do problema, os homicídios explodindo e as pessoas, e os ministros da Justiça olhando pela janela como se não tivesse nada a ver com aquilo. Isso é um problema dos estados. E essa confusão é que nos deixou, ideológica, a ausência de políticas públicas, é que nos deixou com os recordes que nós estamos vivendo,
com a insegurança que nós estamos vivendo, e a epidemia de álcool é acompanhada por uma brutal epidemia de drogas, fronteiras abertas, né? O número de prisões de pessoas, mas a lei é muito dura. Essa lei não é dura, coisa nenhuma. É uma lei que não prende o usuário. Todos os países do mundo que reduziram e tem resultados extraordinários, como a Suécia, que era tudo permitido, e, de repente, eles tiveram que estabelecer, por unanimidade do Congresso, uma legislação muito dura, tem prisão de usuário. O Brasil não tem. Eu acho que não deve ter, né? Mas essa lei que nós temos não é a responsável pelo aumento das prisões. Antes dela, 6 anos antes dessa lei, da 11.343, se prendeu muito mais gente que depois, proporcionalmente à população. O que aconteceu depois de 2006, quando foi feita essa lei, foi um aumento extraordinário de oferta de droga na rua. O aumento do número de traficantes extraordinário. Mas tem um pequeno traficante, coitadinho do pequeno traficante, ele é uma vítima. Ele está só vendendo para manter o seu consumo. Sim, mas ele está vendendo. Não existe tráfico sem um pequeno traficante. Não é o Fernandinho Beiramar que vai vender droga lá no colégio do teu filho. Quem vai vender droga no colégio do teu filho é o colega dele. Ou é o pipoqueiro que está lá na frente, que vai estar distribuindo a droga. Se tu não tirar esse sujeito da rua, não diminui a oferta de droga. Para mim, a epidemia de drogas tem muita semelhança, eu enfrentei várias epidemias, com a epidemia, por exemplo, da gripe A, a epidemia de vírus. Quanto mais vírus no ambiente, mais gente doente tem. Quanto mais oferta de droga na rua, mais gente com risco de dependência química vai ter. E tem uma proporção, foi mostrada aqui, que as pessoas ficam dependentes. Com a repetição do uso, ficam dependentes. E, principalmente, se forem mal informadas, e o núcleo maior de dependência é na juventude, o aumento da dependência das pessoas com consumo de maconha, por exemplo, é dos 14 aos 18 anos. O pico é dos 14 aos 18 anos. E aí o cérebro está em formação. Aí eu permito usar um conceito de neurociência, que eu fiz o mestrado sobre desenvolvimento cerebral, em que nós estamos trabalhando com os neurônios. Tudo que nós sentimos, pensamos, desejamos, não é uma coisa que vem do além. É o produto do funcionamento do cérebro, dos neurônios. Produto de uma evolução de milhões de anos. É isso. O prazer que a droga causa, ele é uma função de sobrevivência. Tudo que dá prazer natural leva ao que o ser humano repita aquele procedimento, porque, de alguma forma, ajuda na sua sobrevivência. Comer, sexo, prazer do sexo, prazer natural mais poderoso que existe, ele é para a reprodução da espécie. Se fosse ruim, nós não existiríamos. Até caminhar, esse cérebro nosso tem 250 mil anos. Até caminhar dá prazer, quando a gente repete, porque é importante, produz substâncias químicas que dão a sensação do prazer, porque era importante para a sobrevivência. Há 200 mil anos atrás, a gente não atravessava a rua para comprar comida no supermercado. A gente tinha que caminhar 30 quilômetros, 50 quilômetros às vezes para poder comer. Então tinha que ser uma coisa... Caminhar não podia ser uma coisa ruim, porque senão morria todo mundo de fome. O cérebro humano foi se adaptando. O que a droga faz? A droga entra e engana. Ela libera aquelas substâncias que são naturais do cérebro para causar um efeito prazeroso. E vai, com isso, formando novas conexões e formando redes cada vez maiores de memória de longo prazo. O que é a dependência química? Procurando fazer aqui um debate também sobre isso. É uma memória de longo prazo. Essas redes que são formadas pelo estímulo da droga, essas redes aqui, quanto maior é o estímulo aqui, novos ramos vão se formando. Isso é a descoberta do Eric Kandel, Prêmio Nobel de Medicina do ano 2000. Então, vem um estímulo forte aqui, vão formando, não é suficiente os receptores que tem aqui para receber a substância química, criam outro ramo, Isso aqui fica para sempre.
Quando passar de novo um sinal elétrico aqui, ele recupera a informação que originou. Isso é memória. A dependência química é uma memória poderosa a partir dos núcleos do prazer do cérebro, né, no sistema límbico, e que também tem um acúmulo, se transmitem ao hipocampo, à região da memória, né, da memória de longo prazo. Então, nós estamos trabalhando com coisas, eu estou dizendo isso porque isso influencia, inclusive, na terapia. Né? Quando a gente quer falar em terapia, só de redução de danos, nós não ajudamos a melhorar, porque a memória continua muito forte, as pessoas não conseguem ficar, se elas não tiverem uma proposta de ficar em abstinência prolongada, ela não reduz o consumo e não deixa e não evita as recaídas frequentes, não adianta. Mas isso é uma outra discussão. Nós estamos falando aqui da importância de políticas públicas para enfrentar essa questão das drogas. Então, eu queria fazer mostrar essa curva aqui. Isso aqui é o número de conexões que se formam desde que a pessoa nasce. Aqui é o nascimento, 0. Ela tem cores diferentes, que são regiões diferentes do cérebro, pelo número de conexões. Então, existe uma curva que vai até os 4, 5 anos de idade, que aumenta muito, porque a criança é um ET, ela nasce sem saber nada do mundo. O que é cor, forma, movimento, som, né? Ela vai aprendendo, né? Inclusive até se relacionar com o mundo, com as pessoas. Tudo isso vira memória. Uma memória muito rápida, né? Uma memória muito rápida que vai se organizando dentro do cérebro. Isso é um cérebro em formação dentro do útero ainda. É uma representação artística, mas mais reflete como vai se organizando isso. Cada estímulo vai formando novas conexões e vai ficando a memória. O que acontece depois dos 9 anos de idade? Começa a diminuir o número de conexões. O cérebro deleta, apaga as conexões que não foram muito usadas. É um processo programado geneticamente em que diminui. Por quê? Ele se especializa para ser mais eficiente. Se nesse período aqui, dos 9 aos 18 anos, um adulto de 20 anos tem a metade das conexões do cérebro que uma criança de 3. Né? Se nesse processo aqui de especialização ele usa a droga, ele cria a memória da droga, ele fica dependente. A tendência dele é ficar com muito maior proporção, como foi falado aqui pelos que me antecederam, na dependência química. Então, nós temos que ter uma política pública abrangente, que considere a gravidade desse assunto, que não ignore o drama das famílias, que não deixe abandonados os dependentes químicos, que tenham alguma forma de tratamento, e que diminua a oferta de drogas na rua. Não existe como melhorar, não existe exemplo no mundo que, aumentando a quantidade de drogas na rua, que a legalização é isso também, aumentar a droga e o lucro das empresas, né, vai resolver alguma coisa, né, melhore a situação da população. Não existe. Ah, mas tem o Uruguai, tem o Canadá, tem não sei o quê. Todas as experiências estão sendo ruins. O Uruguai aumentou o número de homicídios. O Mujica defendeu a liberação das drogas para acabar com a violência e aumentou a violência. Está aumentando em torno de 30%. Aumentou do ano passado, de 2017 para 2018, 35% o número de homicídios no Uruguai. Dados do Departamento de Polícia Uruguaia. Né? Então, não é aquela... aumentou o consumo de outras drogas, aumentou muito o número de jovens usando mais drogas, usando mais maconha, usando mais drogas. Vocês acham que isso pode melhorar a situação da sociedade uruguaia? No Canadá vai acontecer a mesma coisa. Nos Estados americanos aumentou o número de acidentes de automóvel que liberaram a maconha, o número de acidentes de automóvel, o número de homicídios, o número de estupro, porque aumentou o número de pessoas com transtorno mental. Nós estamos falando aqui de um transtorno mental transitório que pode ficar definitivo. O juiz Simões Lopes Neto, de Santa Maria, que é um juiz de vara de família, que nunca lidou com o assunto do ponto de vista científico, ele publicou um artigo na Zero Hora dizendo que ele
nunca viu tanto caso de interdição de jovens entre 18 e 30 anos de idade, que ele está dando interdição. Todos os usuários de maconha frequentes em Santa Maria. Isso deve estar acontecendo no Brasil todo, né? Então, eu acho que nós temos que ter, de alguma forma, temos que ter políticas que enfrentem isso. Então, nós formamos, para não tomar muito tempo de vocês, nós formamos... Isso aqui são modelos de... eu vou abreviar aqui, não vou mostrar mais imagens para abreviar. Nós começamos a mudar essa política que existia no Brasil de enfrentamento às drogas, ainda no governo anterior, né, com a mudança das determinações do CONAD, Conselho Nacional de Política sobre Drogas. Porque os que dizem que nós somos proibicionistas, proíbem psiquiatra de trabalhar com doente, de atender doente, proíbem as comunidades terapêuticas, proíbem a palavra abstinência, não se pode falar em abstinência, proíbem, nos sites, dá para ver isso na discussão, eu já discuti com várias plataformas, e não tem base científica nenhuma. A revista super interessante é a base científica de muitos deles, que publicou uma edição pró-liberação da maconha, sem nenhum patrocínio, né, purinha, porque tem entidades internacionais que patrocinam tudo isso. A organização Open Society coloca mais recursos no Brasil para a propaganda da liberação das drogas do que a Senad coloca para fazer o enfrentamento das drogas. Só uma organização internacional. Isso é um grande comércio, meu filho. Os homens mais ricos do mundo no século XIX foram os ingleses que produziam ópio na Índia e vendiam na China. Mas na Inglaterra era proibido, né? A China era o maior mercado consumidor do mundo na época. Chegaram a fazer guerra, destruíram, inclusive, o palácio de verão do imperador para mostrar o poder da Inglaterra e impor o consumo da droga na China. A primeira guerra de drogas foi para impor o consumo, né? Então, eu acho que o Brasil tem que seguir o exemplo dos países que deram certo nessa área, que funcionam. Os quase 200 países da ONU, todos proíbem droga ilícita. Todos proíbem. Alguns com essas experiências, como Uruguai, Canadá, liberando uma droga. Vocês acham que liberando a maconha no Uruguai vai diminuir o consumo das outras drogas? O tráfico aumentou. Os traficantes se transferiram, inclusive os traficantes do Rio Grande do Sul se transferiram para lá uma parte. Saiu agora uma matéria grande na Zero Hora, para vender não só maconha, mais barato e com efeito maior do que eles vendem na farmácia, do que vender as outras drogas também. Então, nós temos que agir limitando, tirando droga da rua, tratando adequadamente as pessoas, e enfrentando isso com políticas públicas. Nós temos uma relação do CONAD, nós estamos trabalhando para ter um decreto presidencial, estabelecendo uma política mais adequada de tratamento também, né, sobre drogas, e a lei, a 37, está no Senado Federal, já foi aprovada na Câmara e está no Senado Federal. Ela não mexe nessa questão, como o doutor falou, o usuário é considerado uma pessoa doente, tem que ter tratamento, né, quando ele é pego, mas trabalha muito com a questão de aumentar a pena para o tráfico, a questão da internação involuntária, a pessoa que está lá com um transtorno grave, a família querendo que ele se trate, o médico dizendo que ele precisa se internar, ele não pode, ele tem que ter autorização do juiz, tem que ter um processo. Ele tem que abreviar isso, né? Tem que ter a família pedindo o médico achando que é interessante, pelo menos no período agudo, 15, 20 dias, ele tem que ter uma internação, mesmo contra a vontade, se for necessário, né? Então, são coisas dessas que nós temos que trabalhar. E hoje, essa semana, nós fechamos 11 mil vagas em comunidades terapêuticas contratadas pelo governo federal, né, para tratamento, como vão ser todas fiscalizadas, acompanhadas, vai ter capacitação do pessoal das comunidades terapêuticas. A comunidade terapêutica é uma abstinência assistida de longo prazo. É uma chance maior que a pessoa tem de se recuperar, né, porque só fazendo redução de danos ela vai ficar dependente, vai continuar dependente, né. Então, essa discussão toda nós estamos fazendo e acredito que a lei deve ser aprovada no Senado em breve
e nós vamos ter, então, uma política sistematizada, inclusive com avaliação. Minha gente, não tinha avaliação. Nem a Lei 11.343, ninguém propunha avaliação dos resultados. Nós queremos avaliação. Se me convencerem que é muito bom fumar maconha, que é muito melhor para a sociedade, eu mudo o discurso. Mas o que eu estou vendo aí é uma tragédia causada pelas drogas e nós temos que enfrentar isso, aumentando o rigor e não afrouxando e não reduzindo, liberando o consumo. Muito obrigado.